Mas o doutor Douglas não tem nada a ver com isso. Fala para a gente, doutor, quem são as principais vítimas desses golpes de empréstimos consignados aí no benefício previdenciário? Se ficar alguma dúvida, eu explico para vocês que estão chegando agora. Pode chegar que a gente está ao vivo, não é um horário habitual, mas façam como o Lutero Martins aí. Ó. O Banco Facta faz empréstimo sem minha autorização. Boa. Vem comentando. Explica para a gente, doutor. Bom, de início, os comentários são muito importantes para a gente conhecer a quantidade de instituições financeiras que lesam o aposentado. Não é o Banco X, o Banco Y, é o Banco Z, o Banco W. Eu não vou citar nomes aqui porque temos que ter responsabilidade jurídica. Bom, mas a principal vítima é o aposentado, que tem o seu nome inserido nesse rol de vítimas, porque ele simplesmente, do nada, ele percebe que o seu benefício está sendo lapidado. Um mês ele recebe um valor, no outro ele percebe o quê? Já recebe bem menos. E ele toma aquele susto. Toma um susto do quê? Poxa, eu recebi um valor, era para ter aumentado a minha aposentadoria, não diminuído. E temos que considerar que são pessoas que dependem muito da aposentadoria. Não trabalharam a vida toda, contribuíram, suaram, muitas vezes sangue para poder, a certa idade, poder usufruir de um descanso. E alguns, inclusive, trabalham após a aposentadoria, tendo em vista que esse valor que recebe é baixo. É o aposentado. O aposentado, eu milito há mais de 10 anos e eu acompanho o sofrimento de muitos aposentados que têm o sua parca aposentadoria reduzida. É complicado. Por isso que eles são tidos como vulneráveis. São pessoas que não têm mais a mesma energia que a gente para voltar para o mercado, para se reerguer. A pessoa está ali, male colocando comida na geladeira e vai lá, o INSS autoriza um desconto em folha indevido, vai um oportunista, porque é muito bom deixar claro, né, doutor? Não é o banco. Tem muita gente que fala assim, o banco X me fraudou. Fraudou você através de um correspondente bancário credenciado, que foi o caso da nossa primeira ação com êxito. Não foi o banco que foi lá, seu fulano, tem um empréstimo aqui. Foi um correspondente que usou a bandeira bancária e fez lá um empréstimo para o seu, dá o nome aqui de alguém que está aqui no meu chat, aqui, ó, o seu Lutero Martins. Aí ele fez uma vez o empréstimo, porque ele quis. Só que o correspondente ficou com os documentos dele. Sim. Aí ele falou, poxa, o seu Lutero tem margem ainda. Putz, vou mandar um empréstimo aqui para ele. Aí, se ele agiu de boa fé, o dinheiro entrou na conta do seu Lutero. Certo? Se eu falar bobagem aqui, me corrige, Douglas. Correto. Entrou na conta, mas o seu Lutero não queria. Aí o seu Lutero, ao invés de devolver o dinheiro, acabou usando o dinheiro. O seu Lutero, mesmo assim, tem direito em relação a essa situação? Ou a partir do momento que ele usa o valor, ele é conivente com a situação? O uso do dinheiro não afasta o direito do aposentado de pleitear. Inclusive, existem decisões em que os juízes eles autorizam o abatimento desse valor que ele utilizou na indenização futura, na ação processual. Inclusive, nós temos que nos atentar a isso. Aparecer um dinheiro na sua conta, procure rastrear de onde vem. De preferência, não utilize. Essa é a premissa. Mas utilizou, não se preocupe, seu direito não está excluído, encerrado, você tem direito a exercê-lo. Até mesmo porque, em que pese serem juros mais baixos, ao final da monta, muitas vezes é o dobro do que o aposentado pagou daquilo que foi depositado em conta. Olha o caso do seu Lutero aqui, ó. Nem é o que eu estou falando. Porque no caso dele, a fraude foi maior ainda, doutor. Não caiu na conta. Não caiu na conta. É roubo. Né? Tá lá sendo descontado, lá, hoje as 96 parcelas, antigamente era 72, 84, tá lá descontando do benefício dele lá R$100 por mês, de um empréstimo aí de 10 mil, sabe-se lá quanto? Ele nem consumiu. É como se você estivesse pagando a conta de um restaurante que você nem comeu a comida. Exatamente, entendeu? Não usufruiu. Não usufruiu.
Então, só para ficar claro esse ponto aqui, aproveitando aqui o nosso roteiro dessa live, que a gente fez um roteiro, a gente está ficando chique demais, está ficando metido demais. Quem que são os principais autores das fraudes? São bancos ou são correspondentes? Você já resolveu muito bem, são os correspondentes. A maioria dos casos que eu atuo são os correspondentes. Como já disse, nesse longo tempo que eu estou aí litigando, estou militando nessa área, a maior parte. Eu posso dizer que cada vez mais os golpes estão sofisticados. No início, nós atuávamos contra aqueles empréstimos que eram feitos por parentes, sem anuência do aposentado. Depois, começaram a aparecer muitos empréstimos referentes aqui, assinaturas falsificadas. Hoje, com os meios telemáticos, aplicativos, o meio ficou muito sofisticado de fraude. Então, essas empresas autorizadas, uma vez que elas detêm o documento de identidade, muitas vezes do aposentado, um comprovante de endereço, elas utilizam de má fé, né, como você disse, essa margem, e depositam o dinheiro sem autorização, sem as anuências, sem a solicitação do aposentado em conta. Olha aí, R$ 88,00 de desconto do seu Lutero. Essa não está no nosso roteiro, a gente vai chegar nas outras, mas fala só para o pessoal que está aqui acordar no chat. Qual foi o maior valor de indenização que o doutor pegou nesses casos de fraude? O que era o contrato? Era um contrato de 10? Conseguiu pegar tanto? Porque eles gostam de ter essa ideia de mensuração do que a gente está falando. Porque o aposentado ele não gosta muito de brigar na justiça, né? Mas tem casos que não dá para deixar quieto. E aí a pessoa hoje está passando por uma dificuldade de bobeira. E aí quando a gente mensura, fala, olha, você teve uma fraude que nem Lutero, 88 por mês, né? Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. 88 por mês, se for no coeficiente atual, libera 88. Você deve ter um contrato de R$ 3.500. No caso do Lutero, um contrato de 3.500 fraudado, o que dá para pedir? É em dobro? É vezes 10? Como que funciona, doutor? Explica isso. Bom. E qual foi o maior, né? Que era a pergunta original. Qual foi o maior caso que você viu assim e falou, oh, esse aqui acabou ficando rico com a fraude? O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, que é a norma que rege esse tipo de relação, ele diz que os descontos ilegais, indevidos, não contratados pelo aposentado, devem ser devolvidos em dobro. Dobro. Vamos supor que o aposentado ele pagou R$3.000, indevidamente, sem muitas vezes conhecer. Na sentença, o juiz determina que, no caso, seja devolvido em dobro. E na mesma ação é feito pedido também de danos morais. Via de regra, os danos morais, a jurisprudência hoje está pacificada numa média de R$10.000, R$8.000 por danos morais. O caso mais relevante que eu considero foi um caso que o aposentado, nós brigamos, ele era descontado dele aproximadamente, no total, R$24.000. No total. Foi determinado pelo juízo que recebesse em dobro. Ótimo. Em dobro, aproximadamente R$50.000. Com as correções devidas, correções de pelo menos um ano, já sobe um pouco mais que isso. Mas a condenação em R$8.000 a título de danos morais.